Olá pessoal, tudo bem? Iniciamos mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos e hoje temos a enorme felicidade de receber o professor Marcos Bernardes de Mello, um dos maiores juristas do nosso país, um nome de grande envergadura, um dos maiores estudiosos da obra de Ponte de Miranda, já foi Procurador-Geral do Estado de Alagoas, enfim, dispensa qualquer tipo de apresentação. É uma felicidade enorme, né, nessa 19ª live do Centro de Estudos, a gente contar com a participação do professor Marcos Bernardes de Mello, que acredito que já esteja por aqui. Já cumprimento os amigos que ingressaram na nossa live, doutor Emanuele, Hugo, João, Fred, enfim, todos que já estão conosco. Vamos aguardar a solicitação do professor Marcos, que acabou de chegar aqui. Bora, começou. Luiz, Boa noite, tudo bom, que professor? prazer, Luiz, de vê-lo. O prazer é todo meu, bom saber que o senhor está bem, espero que esteja com saúde. E o senhor não sabe a Graças a Deus. felicidade. Que bom, que bom. A felicidade enorme que é para todos nós recebê-lo aqui no Instagram da Procuradoria-Geral do Estado. O senhor que é uma grande referência, eu fiz questão de frisar que é um dos maiores juristas do país, minha grande inspiração também. E contar com a sua disponibilidade para a gente é um momento ímpar, histórico para a Procuradoria também. O senhor que já foi Procurador-Geral do Estado de Alagoas, o senhor que tem uma produção científica vasta, de grande envergadura, o maior estudioso de Ponte de Miranda e, sem dúvida alguma, uma referência para todos que estão aqui e para todos que buscam, né, excelência no mundo jurídico. Eu agradeço de antemão, estou muito grato, fico muito feliz. Todas as lives eu fiz tranquilo, mas essa eu confesso que particularmente fiquei nervoso, porque ia conversar com o senhor, mas agradeço de antemão a disponibilidade, passo a palavra e já digo que dispensa maiores apresentações. Luiz, você sabe que fui eu que criei a Procuradoria, né? Essa Procuradoria não existia. Nós éramos representados pelo Ministério Público. Mas fui eu que providenciei isso aí e que criei a Procuradoria com o nome de Procuradoria Judicial. Porque, na época, a Procuradoria-Geral do Estado era do Ministério Público. E então você não podia ter outra Procuradoria-Geral. Com a Constituição de 67, é que ela mudou de nome e nós aí passamos a ter a denominação que temos hoje, né? Mas a Procuradoria foi uma coisa que eu dei minha vida, praticamente. Só saí daí porque as circunstâncias não me permitiam mais continuar, né? Negócio de governo, essa coisa toda, eu vi que a coisa não ia dar bem. Mas veja, Luiz, foi um prazer enorme estar com vocês, viu? Mas grande mesmo, porque eu estou entre colegas. Colegas que eu aprecio muito. Muitos de vocês foram do meu tempo ainda. Espero que ainda tenha muita gente do meu tempo. Mas os novos também nunca saíram da linha que a gente sempre traçou de uma procuradoria independente e uma procuradoria competente. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente que então agradece. Nós vamos... Diga. Não, pode falar, desculpe. E eu quero agradecer a você os elogios que você me fez, que são a sua bondade é que faz isso, né? Porque, na verdade, não é tanto assim. Você conhece a história, a história do Viçosense, quando viu o governador, conhece, né? Sim. O Costa Rego, governador de Alagoas, foi um dia a Viçosa. E em Viçosa tinha um doido, desses doidos de rua, que todo mundo que mexia com ele, ele dizia: eu vou dizer ao governo. O governo, para ele, era uma coisa fora do comum. Transferia professora, transferia delegado, fazia o campo, prendia gente. Então, para ele, o governo era tudo, né? E o Costa Rego foi lá a Viçosa. Costa Rego gostava de tomar umas e outras, e então o Costa Rego foi para um almoço. Quando terminou o almoço, ele resolveu deitar para cochilar numa rede. Pegou no sono. Ele era baixote, barrigudo, e estava lá escornado, cheio de pau. Aí trouxeram esse camarada para ver o governo. Você vai conhecer o governo. Aí levaram ele. Quando ele mostraram assim, olha aqui o governo, que ele olhou,
disse, vote, e é isso. O meu medo é dessa história. Não, porque é isso, é aquilo. Depois o cara diz, vote, é só isso. Muito pelo Mas contrário, a gente conhece o senhor, a sua obra, a sua genialidade. E eu fico muito feliz porque tive a honra também de ser seu aluno no mestrado, eu né, de sei ter disso, tido eu ali, sei. inclusive, Muito bom aluno, uma parte da muito bom minha. aluno. Obrigado, professor. E uma parte da minha dissertação devo ao senhor, né, porque eu trabalhei o precedente judicial sob a ótica da teoria do fato jurídico e fiquei muito feliz quando o senhor concordou com as minhas conclusões. Isso me deu uma satisfação enorme. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que o senhor tem feito uma série de lives, eu tenho assistido particularmente quase todas elas, trabalhando e aprofundando a teoria do fato jurídico, mas hoje a gente vai falar, de certa forma, vamos tangenciá-la, mas a gente vai falar sobre a lei em fraude à Constituição, nessa abordagem que é muito importante sobre uma eventual violação indireta à Constituição através de uma série de artifícios que são criados muitas vezes para uma violação à Constituição, à sua supremacia. E o senhor tem um texto fantástico escrito, né, sobre especificamente, no caso, sobre a lei em fraude à Constituição. É um texto que, salvo engano, foi publicado na revista no Paraná, né, originalmente, É eu acho. verdade. E esse texto é um texto de 2010, salvo engano, e isso aborda justamente toda a estrutura da análise da constitucionalidade das normas, inclusive com referibilidade à teoria do fato jurídico, e o senhor analisa o problema da lei em fraude à Constituição, da fraude à Constituição, que é um tema muito pouco abordado. Eu gostaria de começar por aí, que o senhor fizesse suas considerações iniciais, para que a gente pudesse ter essa aula, que eu já estou aqui com caneta e papel em mãos para poder anotar tudo. Vamos lá, Luiz, vou começar. A primeira vez que eu tratei disso foi no Congresso de Procuradores, no Rio Grande do Sul. Eu levei essa tese para lá. E ficou um negócio meio espantoso. Estava o Juarez Freitas, por exemplo. O Juarez Freitas, rapaz, eu nunca vi falar nisso. Eu disse, pois é, vamos tratar disso. Mas, na verdade, esse tema é praticamente inédito no direito brasileiro, porque ninguém praticamente trata disso. Mas vamos ver, como início, vou mostrar o que é uma fraude à lei. Né? Veja, toda norma jurídica cogente, toda norma jurídica que tem imposição ou proibição de resultado, por exemplo, normas que são impositivas de resultado ou proibitivas de resultado, todas elas estão sujeitas a ser violadas. O homem tem o livre-arbítrio. E, pelo seu livre-arbítrio, é impossível que se faça um direito que ninguém viole. Não há como, porque eu posso fazer, eu não gostar da lei e fazer o que eu quiser. Né? E todo dia nós estamos vendo aí os crimes, as bandalheiras, as ladroeiras, tudo, todo mundo fazendo a safadeza contra a lei. E a lei diz, não pode fazer isso, mas todo mundo faz. Então, todo mundo não, né? Uma certa raça. Mas, veja, então, a maneira que o direito tem de se defender é com a sanção. A sanção é um modo de criar uma maneira de recompor o sistema jurídico violado. Você violou, recebe uma punição e o sistema fica intacto, sem maiores problemas. Então, a violação da lei e a sanção estão intimamente ligadas. Uma precisa da outra. E veja uma coisa, há duas maneiras de se violar a lei. Veja, o Paulo, que foi um grande jurista romano, jurisconsulto romano, ele dizia o seguinte, que faz contra a lei aquele que faz o que a lei proíbe. E em fraude dessa lei, aquele que, guardando, respeitando as suas palavras, o seu sentido elude, engana, o seu sentido engana. Isso aí, lá nos idos do direito romano, já havia o problema posto. A definição de Paulo fala em proibição, lei proibitiva. Porque naquela época só existia lei proibitiva.
As leis impositivas só vieram com o direito administrativo, com o direito constitucional, que é coisa de 3 séculos para cá, que antes disso nos falava nessa matéria. Então, mas a definição do Paulo é taxativa. Faz contra a lei, quer dizer, violação direta, aquele que faz o que a lei proíbe. E, em fraude dela, aquele que você contorna as palavras da lei e faz o que ela está proibindo. Então, a fraude à lei é uma forma de violação indireta. Essa linguagem vem desde o direito romano, como você está vendo. E então, a palavra fraude, na verdade, ela é meio chocante, né? Fraude. Não, mas eu uma vez na Procuradoria, eu era procurador-geral, e tivemos um problema com o governador, que o governador queria aumentar os vencimentos do pessoal do fisco, mas queria eliminar os aposentados, que aquilo não alcançasse os aposentados. Então foi a ele sugerido uma reclassificação de cargos. Em vez de ele dar um aumento, ele reclassificava os cargos, mudava de nome. Agente fiscal passava a ser fiscal e assim por diante. Eu aí, na reunião, eu digo, olha, isso é uma fraude à Constituição. Quando eu disse isso, o consultor-geral, que eu não vou dizer quem era, o consultor-geral empestou-se. Se você está me chamando de fraudulento, eu digo, não, rapaz, eu estou dizendo que você está violando indiretamente a lei. Aí ele, bom. Então, violar indiretamente o cara aceita, mas fraudar a lei não aceita. Né? Então, essa expressão fraude à lei, o Ponte de Miranda ele acha preferível falar em violação indireta, porque não choca, né? O que a fraude é chocante. Mas veja, no direito brasileiro é uma matéria muito pouco tratada, muito pouco. São poucos os que já escreveram sobre isso. Eu conheço de bom e de mais profundo Ponte de Miranda, o Homero Prates, que, na verdade, não soube explicar o que era a fraude à lei e fez uma confusão com a simulação, e o Fichtner, que é do Paraná, que escreveu um livro sobre fraude à lei. Mas, fora disso, não existe nada. Salvo engano, o Ivo Dantas escreveu algo também, né? Mas aí sobre a inconstitucionalidade, né? Eu estou falando da fraude à lei em geral. Geral. Estou começando falando da fraude à lei em geral. Então, veja, os livros, em geral, passam muito de repente, quando falam, que a maioria nem nisso toca, passa direto. Mas é uma coisa que todo dia acontece. Mas aí diz assim, não, isso acontece muito no direito internacional. Não é só no direito internacional, não. No direito civil, isso acontece diariamente. Por exemplo, havia uma prática, que ainda hoje há, a proibição do pai vender ao filho sem o consentimento dos outros filhos. Então, o que é que o pai fazia? Queria beneficiar um filho, vendia àquele filho não, um terceiro, e o terceiro vendia ao filho. Fazia uma triangulação, uma interposição de pessoa. Isso aí era o quê? Nulo. Por quê? Era nula a venda direta. Indiretamente era a mesma coisa. Mas veja, durante séculos, ou séculos não, mas dezenas de anos, o Supremo Tribunal confundiu isso com a simulação. Quer dizer, se a venda for direta, é nula. Se for indireta, é simulada e é anulável. Veja que descompasso. Se você faz diretamente, abertamente, é nulo. Mas se você faz com artifício, que é muito pior, né? Aí é anulável. Essa orientação do Supremo, sobre esse aspecto, durou desde a fundação do Supremo até a década de 60. Em 1960 foi que ele fez uma mudança. Inclusive, eu sou responsável por isso, em parte. Eu propus uma ação rescisória num caso desse, mostrando que a venda que o camarada tinha feito através de um interposto à pessoa não era uma venda simulada, porque não havia mentira, havia verdade. Tanto que se o bem passasse para o terceiro e o terceiro resolvesse não passar para o filho, ficava com o terceiro. E ele não tinha que alegar nada.
Então, e o Supremo, por um voto, eu perdi. Nessa ação, eu tive duas vitórias. Primeiro, foi que tomar conhecimento da rescisória. Porque a rescisória, a lei é clara, diz assim, quando violação de expressa disposição de lei. Então, não havia nenhuma expressa disposição de lei dizendo que era nula a venda. Era a interpretação dos tribunais. Então, eu tive que demonstrar que aquilo que dizia expressa disposição de lei não devia ser lido literalmente, mas devia ser lido direito expresso, violação do direito expresso. Aí o Supremo conheceu da minha rescisória, que não conhecia das outras. Outros que tinham professor nunca pegaram, a minha pegou. Isso inspirou, professor, a mudança do próprio CPC atual, que no 966, inciso 5º, prevê a violação à norma jurídica, não a violação a texto expresso de lei. Exatamente, exatamente. Isso deu até uma súmula do Supremo Tribunal, né? Mas quando chegou no mérito, que o Supremo sempre dizia por unanimidade que era simulação, dessa vez ficou dividido. Metade achava que era, metade achava que era fraude. E então, o voto do ministro, como era o nome dele, meu Deus? Agora não estou me lembrando do nome dele, daqui a pouco ela vem. Esse ministro, então, desempatou achando que era simulação, e eu perdi. Mas logo depois, um advogado do Rio Grande do Sul pegou a minha petição, copiou a minha petição todinha, e essa inclusive, está num livro, copiada exatamente, só mudou os nomes das pessoas, e deu entrada. E tem havido a revolução, que essa decisão minha foi 3 dias antes de haver a Revolução Militar, né? A famosa Revolução. Então, ali, foram três ministros saíram. Inclusive, esse que tinha votado contra mim. E, com a nova composição, o Supremo, por unanimidade, aceitou a rescisória e considerou que não era simulação, era fraude, mudou a jurisprudência. Então, eu tenho uma dosezinha aí, porque esse trabalho eu fiz foi em 1961, 61, essa história, que eu propus a ação, que foi julgada em 64. Mas isso aí fora a parte, né? E o senhor destacou bem, né? A consequência... Desculpa, professor. Hein? Não, pode falar. Não, Diga. pode falar, desculpa. Eu ia falar que o senhor destacou bem que a consequência jurídica tem que ser particularmente a mesma, né? Se o ato é praticado diretamente ou se é em fraude, a consequência tem que ser a mesma. Aproveitar também para agradecer ao Omar, né? Porque eu comecei com o Omar e ele organizou tudo para que a gente pudesse fazer a live. Agradecer muito aqui a ele. Eu vi que ele está online e até comentou. Obrigado, Omar, pela disponibilidade. O Omar que é nosso colega na PGE também. Omar. Então, veja. Mas, mesmo assim, quando se trata, mesmo aceitando que existe a fraude à lei, começaram a enfiar certas coisas que não tem nada a ver com a fraude à lei. Por exemplo, que é preciso haver intenção de fraudar a lei. Para você violar a lei, você tem intenção de violar. Não basta violar, não é uma coisa positiva, objetiva. Se você viola uma lei, ninguém quer saber nem se você sabe que existe a lei. O princípio da inalegabilidade da ignorância iuris. Se você vai contra a lei, não interessa a intencionalidade. Então, na fraude à lei é do mesmo jeito. Mas como se fala em fraude, é aí o problema do nome. Quando você fala em fraude, o camarada imagina logo uma maquinação na cabeça do cara. Que ele pode nem ter intenção de fazer isso. Você vê hoje, por exemplo, está aí uma farra do chamado contrato de namoro.
O que é o contrato de namoro? É uma fraude à lei, uma fraude ao Código Civil. Porque o cara quer viver uma união estável que ele não quer que diga que é união estável. Quer dar uma forma diferente, dizer uma coisa diferente. E o que isso não adianta. Você mudar o nome do fato jurídico, não altera o fato jurídico. O que interessa é o suporte fato que se compõe. Não é? Então, esse tal de contrato de namoro, isso, para mim, é uma fraude à lei. Por isso, você pode não ter nem intenção de ser fraude à lei. Não. O que eu não quero mesmo é ter uma união estável. Então, vamos fazer isso aqui. Mas aí mantém uma união estável. Foi o que você fez. União estável. Não tem jeito. Você vai morar com a pessoa pública, contínua, permanentemente, durante o certo... Vai. O que foi que você fez? Ah, eu estava namorando. Que conversa. Essa conversa não cola, né? Mas veja. E outra coisa. Os meios empregados. Então, tem que ser ADIs. Quando a gente fala em fraude, a gente pensa logo em ADIL também. Né? Então, o cara armou aquele negócio para enganar, não sei o quê. Mas isso também não interessa. O que interessa é o seguinte: se a norma é fraudável, e norma fraudável é aquela que impõe um resultado ou proíbe um resultado, se você alcança o resultado, você fraudou a lei. Seja diretamente ou seja indiretamente. O ponto sugere que se chame violação indireta da norma jurídica. Né? Mas o negócio é que, desde o romano, só fala em fraude em legis agere, e assim por aí. Todo mundo fala nisso. E isso cria um problema muito grande quando a gente chega na hora da Constituição. Você já disse muito bem que a violação direta ou indireta tem que ter o mesmo resultado. Isso é a que a lógica mostra. A lógica impõe. Não há como você fugir disso. Né? Mas a doutrina e a jurisprudência resvala aí e começa a fazer distinções que não cabem. Mas veja uma coisa. Quando se fala, como se fala em incondicionalidade, fica todo mundo cheio de dedo, né? Desde que se criou essa ideia que o John Marshall disse que era nula qualquer lei que violasse a Constituição, naquele caso Marbury versus Madison. Então, quando ele disse isso, a gente não se lembra disso, nem se fala nisso, mas nos Estados Unidos houve uma reação popular muito violenta contra a Suprema Corte. Porque aquela consciência de política do americano, de individualismo do americano, aquilo ali soou para ele um absurdo. Como é que um órgão como o Supremo, o Congresso Nacional, aprova uma lei? Congresso Nacional eleito pelo povo, representando a vontade do povo. Chega um tribunal que não foi eleito, é um tribunal nomeado. Como é que esse tribunal tem legitimidade para rever aquela decisão que foi do representante do povo? Sob esse argumento, houve uma reação muito forte nos Estados Unidos contra a decisão do Marshall. Tanto que apareceu uma figura que a gente está muito acostumado, da manifesta inconstitucionalidade. Por quê? Já para cobrir isso. Não, só pode ser quando é bem manifesta, quando há o choque, quando está evidente, quando não há dúvida. Só aí é possível se fazer isso. Isso como uma explicação para poder fugir daquela reação que o povo americano teve à decisão do Marshall. Porque achavam que a vontade popular estava sendo violada por um tribunal que era nomeado. E por isso ele não podia ser. E de vez em quando a gente ouve esses argumentos. Ah, não, porque o Congresso foi nomeado, representa o povo, né? E o Supremo Tribunal, não, são os caras nomeados aí. De vez em quando a gente ouve essa história. Mas isso aí
pesou muito nos Estados Unidos, pesou muito. Quando essa doutrina do Marshall veio para o Brasil, que foi o Rui Barbosa que trouxe, a da inconstitucionalidade, aqui ela já veio minorada, já veio com a história da manifesta inconstitucionalidade. E essa manifesta inconstitucionalidade, por isso, o Supremo levou séculos, quando eu digo séculos, é muitos anos, viu? É um vício de linguagem, é um exagero, né? Mas levou a vida inteira dizendo isso, que somente se fosse flagrante a violação da norma constitucional é que haveria inconstitucionalidade. Então, o que é que acontecia? Princípio, por exemplo, não há inconstitucionalidade com relação aos princípios. Você pode violar um princípio que não acontece nada, porque o princípio, para eles, não era normativo. E durante muito tempo, o Supremo ficou com essa história de que não era possível se declarar inconstitucionalidade direta de princípios. E indireta isso nem se falava, nem remotamente. Professor, né? deixa eu pedir só para o senhor fazer uma explicação. Eu sei que o senhor faz isso, inclusive, no livro do Plano da Existência, sobre a análise da normatividade dos princípios, sob a ótica da teoria do fato jurídico. Se o senhor pudesse só abrir um pouco para explicar isso, seria interessante. Porque o senhor já defende isso faz tempo, enfim. Mas veja, na verdade, repare, durante muito tempo não se aceitou os princípios como norma. Então, não havia inconstitucionalidade quando se violava um princípio e assim por diante. Mas acontece que, na verdade, o princípio não é outra coisa senão uma norma genérica. Uma norma que tem indeterminação do suporte fático. O suporte fático é bem amplo e ali cabe tudo. E o princípio, veja bem, na maioria dos casos, se você analisar direitinho o Código Civil, o Código de Processo, o Código Penal, todo ele é detalhamento de princípios. Princípio da dignidade do ser humano, princípio da propriedade privada. Tudo isso, direito das coisas, o que é? É uma regulamentação desse princípio, da propriedade privada. Do direito à herança, está lá no direito às sucessões. É um detalhamento. Mas há princípios que não estão detalhados assim, minuciosamente. Né? Então, esse princípio aí eu acho ele muito engraçado, porque bastava ele para que nada mais precisasse na Constituição. É o respeito ao ser humano. Né? Bastava dizer isso. Esse princípio abrange toda a Constituição. Onde você vai, ali está o ser humano e a necessidade de respeitá-lo. Né? Então, tem princípio assim, numa generalidade do tamanho de um bonde. Então, veja, mas o princípio, ele tem toda a estrutura de uma norma jurídica. Só que a gente não se lembra que a norma jurídica pode ser genérica. A generalidade não é um defeito da norma, não. Pode até ser, se a matéria é específica. Mas, em regra, não há necessidade. A norma pode ser genérica. E tem norma mais genérica do que a da união estável? Duas pessoas que vivem contínua, permanente e publicamente. Repare o que é isso. Repara para você chegar assim e dizer, um cara que está há um ano, por exemplo, numa união estável, ele tem união estável? Como é que eu vou saber? Era pública, era contínua, era permanente? Era. Então, tem união estável. Mas só tem um ano. E daí? Não é? Então, você vê o seguinte, a generalidade pode ocorrer nas normas, mesmo nas normas mais concretas. Nesse caso, na Constituição,
os princípios constitucionais, eles são genéricos. Mas veja uma coisa, você diz assim, o princípio, vamos abstrair da concepção pontiana de norma jurídica, e para Ponte Miranda, norma jurídica basta que ela seja ditada por quem tem o poder na comunidade e que tenha uma completude, que tenha um suporte fático e tenha um efeito. Para ele, norma é isso. Não tem esse negócio, porque a norma tem que ter sanção, tem que ser. Mas, então, um princípio está aí. Que eu sei dizer assim, e qual é o preceito? Está lá o princípio, que é o suporte fático, e o preceito. O preceito está dentro dos próprios sistemas. Se você, por exemplo, viola um princípio, você vai ser punido com o quê? Com a inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade é o quê? Uma sanção. Mas fica todo mundo cheio de frescura. Não é. É verdade, é verdade. Pruridos, né? Pruridos, vamos dizer assim, para ser mais elegante. Ficam cheios de pruridos. Aí diz, não pode, porque a sanção, a inconstitucionalidade não é sanção, sim. Não tem para onde correr. A sanção é uma consequência, né, professor? A sanção é uma consequência. Exatamente. Então, você tem, nessa estrutura da norma, está lá a estrutura completa. Toda norma tem uma sanção, mesmo que seja indireta, porque não é preciso que ela seja diretamente a sanção da norma, a sanção é do sistema. Então, para mim, não há dúvida nenhuma de que a normatividade do princípio é taxativa, sobre esse aspecto, que ela tem estrutura de norma e funciona como norma e incide como norma. Então... Perfeito. Foi bastante? Perfeito, excelente, excelente. Viu? Então, veja, esse tema da fraude à Constituição no Brasil era totalmente inédito. Eu comecei a mexer nesse negócio ainda quando era procurador-geral. De vez em quando, eu saía com isso, fazia uma conferência, fazia uma coisa. Inclusive, houve um congresso aqui em Maceió, dos procuradores de Estado. Eu já estava aposentado e fiz uma conferência sobre isso aqui. E o resultado? Um procurador do Rio de Janeiro chegou e disse assim, eu tô abismado. Como é que vocês trazem um civilista para ensinar a vocês uma coisa dessa? Ele fez essa observação lá no Congresso. Eu digo, é porque você não se lembra, não sabe, que eu fui procurador-geral a vida inteira. Então eu sou procurador igual a eles, estou no mesmo jeito deles. Né? Mas porque ninguém nem sabe que isso existe. Veja se você, no seu curso da coisa, alguém chegou para você para discutir fraude à lei. Fraude à lei. Fraude à lei. Professor, dificilmente. Na verdade, ouvi en passant, que eu estudei na Universidade Federal do Ceará, né? O professor Paulo Bonavides mencionar. Mas en passant, não nas minhas aulas de graduação, foi uma conferência e ouvi o professor Paulo mencionar. Mas é um tema muito pouco debatido, de fato. A gente pouquíssimo. Pouquíssimo. Tanto que quando a proposta foi a gente debater esse tema, achei fantástico. A gente foge do lugar comum e tem a possibilidade de discutir em profundidade, né? Com o senhor que, enfim, é grande referência no tema. Mas é verdade. Inclusive, salvo engano, se a gente for olhar para a doutrina estrangeira, salvo engano, na Itália também, né, já se discutiu um pouco de fraude à lei, de fraude... Né? Isso. Veja, aqui, na fraude à Constituição, o que é... Na fraude à lei, você tem, eu já disse, praticamente você tem 3 livros, e eu que escrevi, tem aí no meu livro, eu tratei disso. Mas no fraude à Constituição, a primeira coisa que aparece é aquele princípio. Como é que você vai dizer que um ato do Congresso Nacional é fraudulento? Já aí é um bloqueio que não tem tamanho, né? O Supremo Tribunal diz, não, o Congresso fez uma fraude. Para só. O que é que vai acontecer? Porque se você olhar direitinho, na história do Brasil, toda vez que o Supremo Tribunal começou a
pegar as decisões da Câmara e do Senado, principalmente as decisões administrativas, especialmente. Havia sempre um retorno. Vamos fazer uma CPI do Judiciário. E aí o Judiciário se afrouxava. Né? Nós tivemos isso com o ACM Magalhães e Sidney Sanches. O Sidney Sanches, como presidente do Supremo, começou a dar decisões sobre matérias do interna corporis do Senado. A comissão do Senado fez isso, ele aí anulava a decisão. A comissão do Senado fez aquilo, ele ia anular, porque realmente era para anular mesmo, porque não era, a coisa era inconstitucional. Aí, no outro dia, o ACM propõe um CPI do Judiciário. Acabou-se, nunca mais o Supremo reviu decisão administrativa do Congresso Nacional. Né? E até hoje a gente discute isso, exatamente essa revisão de atos interna corporis, né? A gente vê algumas situações específicas. Exatamente, isso é um negócio muito sério. Por que o ato interna corporis não é ilegal? Por quê? E quem tem que dizer que é legal ou ilegal? O Supremo, né? Agora, ele não pode estar exagerando, né? Está saindo dos trilhos e andando dizendo coisa que não deve dizer, nem matéria que não deve se meter. Mas o Judiciário também está começando a se exceder com esse judicialismo muito forte, né? É um negócio que precisa muito cuidado, porque já dizia meu pai, que era juiz, e que a pior ditadura que pode acontecer no mundo é a ditadura dos juízes, porque ele diz a norma e aplica a norma, e ele faz a norma que quer, na hora que quer. Né? Isso aí você não tem nenhuma segurança jurídica. É verdade, mas esse hiperativismo. Aqui no Brasil, o Ponte de Miranda, em alguns trechos dos comentários dele à Constituição, ele falou nisso, em fraude à Constituição. Mas assim, de raspão. Ele não entrou, não estudou, não aprofundou isso aí. Né? Fez um estudo profundo no Tratado de Direito Privado, mas no plano do direito privado, não no plano do direito público. E tem um artigo do Ivo Dantas, que esse artigo me parece que o nome dele é O Valor da Constituição. Era porque eu tenho esse artigo. Porque ele achava o seguinte, que estavam fazendo emendas constitucionais, com o nome de emendas constitucionais, estavam fazendo reformas constitucionais. E a Constituição fazia uma distinção. Tanto assim que a Constituição estabeleceu que ela seria revista, sofreria uma reforma depois de 5 anos de vigência. Então, ela estabelecia critérios para a reforma, mas não para a emenda. Então, a turma fazia matéria que era de reforma, fazia como emenda, o que era uma violação formal da Constituição. Né? Porque a fraude não tem que ser só material. A violação indireta da norma pode ser da norma processual, pode ser da norma formal. Não importa qualquer... o uso da medida provisória, né? De forma totalmente desregrada. Exatamente, totalmente fora. Mas ali você já tem, na maioria dos casos, você tem violação direta, né? Sim. Mas esse artigo do Ivo Dantas é a única coisa que eu conheço. Na Itália, veja, na Itália você falou na Itália, na verdade, na Itália houve um movimento muito grande, porque negócio de reforma agrária. Reforma agrária é um negócio que mexe com Deus e o mundo, né? É um negócio da peste. Mas veja, o governo italiano resolveu, na região de Sila, que é um altiplano, que é um negócio fertilíssimo, resolveu fazer uma reforma agrária. E então, para facilitar a reforma agrária e impedir as contestações das desapropriações, eles criaram uma lei, se eu não me engano, é a Lei 230, no ano de 1950, isso. E nessa lei eles estabeleceram que o judiciário não podia apreciar os atos de desapropriação.
Então, o que aconteceu? Houve os doutrinadores, né? Carnelucci, por exemplo, e outros se levantaram contra isso e arguíram a inconstitucionalidade disso aí. Não logrou êxito, porque os tribunais italianos mantiveram a lei, disseram que era possível e que esse negócio de fraude não cabia na Constituição. É a tal história. O princípio da legalidade do ato do constituinte, né? Ou do legislador. O ato do legislador merece fé pública. E então, você não teria como fazer isso. Mas no Brasil, houve, e está havendo algumas decisões, mas houve duas, uma bem específica, que foi do aquele ministro alagoano, que agora foi homenageado com o nome dele numa estrada, numa rua, numa avenida, o Humberto Gomes de Barros. Né? Em São Paulo, alegou-se, impetrou-se um mandado de segurança, alegando que tinha havido uma fraude na concessão de um aumento do funcionalismo. E ele foi o relator. Ele admitiu que poderia haver a fraude, mas desde que fosse provada. E que, no caso concreto, ela não estava provada. É a tal história da intencionalidade, dessas coisas que são penduricalhos que entram aí e que criam dificuldade no trato da coisa. Né? Então, e tem uma decisão que não fala em fraude, mas é exatamente isso. É uma decisão aqui relativa ao Estado de Alagoas, entre o Salgema e a Fazenda Nacional. O Hugo de Brito Machado, que era juiz, era um tributarista de primeira ordem, e lá ele disse que estava havendo uma violação indireta da Constituição e considerou o ato da Receita como inconstitucional. Mas, fora disso, você tem decisões do Supremo que se referem a abuso de poder, a desvio de finalidade, mas enfrentar o problema da fraude mesmo, não. E porque, princípio... inclusive, essa violação indireta, né, ela tem áreas de legitimidade, de legalidade, exatamente, mas ela desvirtua a finalidade, né, proposta exatamente. pela Constituição, enfim. É o fim que ela vai alcançar. Qual é o fim dela? Se esse fim é ilegítimo, agora, por exemplo, esse negócio de fundo partidário. É para o absurdo desse negócio. Feito um fundo partidário de não sei quantos bilhões. Isso não é inconstitucional? Não é imoral isso? É imoral. E a imoralidade, hoje, é fundamento de nulidade e de inconstitucionalidade. Está lá nos princípios da administração pública, o princípio da moralidade. E na ação popular para restabelecer ato imoral ou ilegal. Né? Então, perfeito. Isso aí não tenho dúvida. Eu, inclusive eu estou bolando aqui para escrever um artigo. Eu não sei como publicar, porque hoje no Brasil o negócio está bem complicado, mas mostrando isso, que esses atos que beneficiam diretamente os partidos políticos ou os deputados em si são atos inconstitucionais, por violação do princípio da moralidade, que é um princípio constitucional, hoje muito forte. Né? Então, você vê o seguinte, o princípio da presunção de legitimidade e de validade dos atos do poder público é um grande empecilho a se reconhecer a fraude. Porque vem logo, mais você tem decisões do Supremo que falam nessa desvio de finalidade, sei o quê, né? e declara inconstitucionalidade por isso aí. Veja, há exemplos muito interessantes dessas fraudes cometidas em violação da Constituição. O senhor cita até alguns relacionados ao direito tributário, enfim. Exatamente. No direito tributário, por exemplo,
os municípios e os estados têm uma participação nos impostos federais. Então, o governo federal não aumenta mais imposto. Cria contribuição, cria empréstimo compulsório. Não é a mesma coisa? Ele está dando um nome diferente a uma coisa que é igual. A imposição tributária é a mesma. Agora, você diz, é um empréstimo compulsório. Esse empréstimo compulsório, o Estado nunca, o governo federal, nunca distribuiu os bônus desse bicho. Ninguém nunca viu o cheiro da volta disso. A União é inadimplente. Por quê? Porque não foi um empréstimo. É mesmo o fim social, por exemplo. Então, em vez de aumentar o imposto, não. Fim social, em cima disso, em cima daquilo. E resultado, os estados são preteridos, não recebem nem os estados nem os municípios. Tem participação nessa receita. Isso frauda o direito dos estados e dos municípios. Nomeação de funcionário público sem concurso. A história, você é mais novo e não conhece... Um pouquinho só. Diga. Um pouquinho só mais novo. Não, rapaz, eu tenho 85, rapaz. É uma carga muito grande, rapaz. Mas uma veja, menina aí. Você para mim é menino. Mas veja o seguinte, os cargos públicos, quando inventaram, que o cargo público era de livre nomeação do governo. O governo nomeava quem queria. Nomeava juiz, nomeava promotor, nomeava desembargador, nomeava qualquer um. Era de livre nomeação. Em 1937, criaram as primeiros concursos, obrigatoriedade de concurso público. Então, para preenchimento de cargos públicos. O que foi que se fez? Começou a se nomear fora dos cargos públicos. Primeiro dia, para nomeação para cargo público efetivo. Aí todo mundo era nomeado interino. Entendeu? Lá para as tantas, com 5 ou 6 anos, aí vinha uma lei que dizia: os interinos que tiverem 5 anos de serviço público estão efetivados. Vai ficar tudo efetivado. Depois, quando essa malandragem caiu, então começaram a criar eram os extranumerários. O seu título era extra, eu fui extranumerário. Quando eu fiz 18 anos, fui nomeado para o IAPC como extranumerário. Você não tinha cargo, né? Era extranumerário. Aí veio uma lei que disse assim, olha, não pode, nem em autarquia. E aí, porque aí passou, veja, quando se proibiu no serviço público direto, começaram a criar as autarquias. E aí vamos nomear todo mundo para as autarquias. A Constituição não falava em autarquia. E aí, quando fechou, parou, aí vieram os tais cargos, essa tal de esses extranumerários, né? E os interinos, que eram efetivados logo depois. Então, se tivesse uma doença cardíaca, ele era efetivado logo. Então, era uma beleza. Você estava, ia morrer. Aí aposentava ele como efetivo, com integralidade de vencimento. Era assim. Então, quando caíram nas autarquias, incluíram as autarquias, aí começaram a criar as fundações. Vamos nomear para as fundações. Tudo era fundação. Ninguém fazia mais autarquia. Porque o cheiro do serviço público, do emprego, para esse povo político, é um negócio fora de comum. É inebriante para ele, né? Se ele não tiver um cargozinho para nomear, ele não vota com o governo. Não é verdade? Infelizmente, então, ainda hoje isso ocorre com os cargos em comissão, né? Que a despeito de isso. serem de Hoje nomeação e não se cria exoneração, mais cargo ainda há efetivo. uma, de certa forma, desproporcionalidade, uma utilização desvirtuada dos cargos em comissão. Cargo em comissão, ou era um cargo de direção, ou cargo de autoassessoramento. Era isso. O cargo em comissão se destina a isso. Mas hoje não é qualquer um, é tudo em comissão. O governo federal tinha 30 mil cargos em comissão. Veja bem que coisa horrorosa, né? Verdade. Remuneração de aposentadoria. A igualdade do aposentado com aquele que eu falei no começo. O aposentado tinha que ter igualdade de vencimento. Então, em vez de você dar aumento ao funcionalismo, fazia sempre reestruturações. Porque o Supremo, inadvertidamente, eu vou dizer que é inadvertidamente,
o Supremo dizia que podia, que reestruturação não era aumento. Então, podia fazer. E aí todo mundo fazia. E o aposentado ficava lá atrás, defasado. O meu avô, você vê, quando o meu avô morreu, ele era funcionário aposentado. A aposentadoria dele era 35 cruzeiros. 35. 3, 5. Era a remuneração que ele tinha. Enfim. Por quê? Porque os aumentos eram todos para os ativos e 1/3 para os inativos. De 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, você terminava ficando sem coisa nenhuma, né? Remuneração de parlamentar. A Constituição diz que eles têm direito a um subsídio. Pronto. Então, o subsídio dele é 30 mil. Mas quanto custa um parlamentar ao governo? 150, 180. Um dia desse eu vi na Folha, São Paulo, um senador, é 230 mil que o custo do senador, com os penduricalhos que ele recebe. Tudo isso é uma fraude. É uma maneira indireta de você violar aquela norma que diz que o cara só tem direito a todo momento, verdade. Exatamente. Depois desse negócio dos impostos. Isso, só permite parênteses, isso é muito comum. Você tocou no aspecto remuneratório, quando a gente fala, quando olha para a Constituição, para a modificação implementada no artigo 37, inciso 11, regime de subsídios, enfim, a gente tem visto uma série de discussões exatamente sobre os desvirtuamentos que surgem, né? Como o subsídio é pago em parcela única, né? Correram para criar subterfúgios para fugir do teto constitucional em fraude à Constituição. Isso. Verba de moradia, por exemplo, de juiz. O juiz que mora na comarca, para que ele quer verba de moradia? O juiz que mora na capital e é juiz da capital, por exemplo. Não tem para onde correr, tem que morar ali, tem que ter a casa dele. Mas não, tem uma verba de moradia. Como a verba de moradia de deputado é a mesma coisa, né? Então, alcança-se um fim que é proibido. Perfeito. Mas, aparentemente, não. Está tudo certinho. Não é remuneração, é auxílio moradia e assim vai, né? É uma verba indenizatória, né? Verba indenizatória. A gente cai na vala comum da verba indenizatória. Exatamente. No processo legislativo, por exemplo, o voto de liderança. A Constituição diz que as decisões são por maioria. Mas a maioria quem vota são os líderes. Os deputados não votam. Houve um acordo de liderança, está resolvido o problema, está aprovada a lei. Isso é inconstitucional. Isso é uma violação da Constituição. Essas emendas que o Ivo Dantas se rebelou contra elas, reforma com forma de emenda. A emenda é mais fácil de fazer do que uma reforma. A reforma precisa ter autorização. E aí, você contorna a autorização fazendo isso. Nós temos uma inconstitucionalidade indireta violentíssima do Código Civil. O Código Civil é inconstitucional. O Código Civil, quando ele saiu do Senado, era imprestável. Por quê? Ele tinha sido aprovado pela Câmara antes da Constituição. Com a Constituição mudou tudo. Aí veio o Senado, fez uma reforma, uma modificação para ajustar, mas não ajustou, porque incompetentemente ele não sabia a linguagem do direito civil, né? O Josafá Marinho era constitucionalista e a assessoria dele tudo era nessa área de direito público. Então não sabia distinguir uma coisa de outra e saíram fazendo uma opção de besteira. Eu tive a oportunidade de dar um parecer sobre o projeto que veio do Senado e mostrar o mundo de inconstitucionalidade que ele tinha. E que o que é que acontecia pelo sistema legislativo? Ou você aprovava o projeto da Câmara, ou aprovava o projeto do Senado, quando voltou para a Câmara. Todos os dois não prestavam. Eram inconstitucionais. Sugestão da gente, da ordem. Sugerimos que não se faça nada. Se abandone o projeto. Criaram uma resolução dizendo que, quando um projeto de código estiver tramitando no Congresso há mais de 25 anos
e dentro do qual houve uma Constituição nova, ele pode ser revisto pela Câmara. E a Câmara reviu o projeto. É incondicional isso. Agora, eu estou vendo que o nosso tempo está se acabando, né? Eu ia falar isso para o senhor. A gente tem 5 minutos só. Eu estou vendo para o senhor isso. partir para as suas considerações gerais. Mas já de antemão, professor, eu agradeço pela brilhante aula. O senhor sempre muito lúcido nas suas considerações, sempre muito vertical também. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, o senhor sabe disso. Me sinto honrado e feliz por integrar uma carreira que o senhor integrou, que dirigiu, que criou, que estruturou. E uso sempre, volto nas suas lições, em qualquer escrito que eu vá produzir. É um privilégio enorme, uma honra enorme ter aqui a oportunidade de fazer uma live com o senhor. Com certeza, isso vai constar, deve constar do meu lado. Participei, estive dirigindo e aqui junto com o professor Marcos Bernardes de Mello numa live. Para mim, motivo de muita satisfação. E o senhor sabe que as suas marcas estão impressas na minha atividade a todo momento. Qualquer parecer que eu tenha que me debruçar na procuradoria, eu volto os olhos para as suas lições e sempre muito pertinentes, atuais e precisas, porque eu acho que a teoria geral sólida, ela tem disso, ela promove a compreensão em qualquer ramo. E eu agradeço muito, inclusive, como eu disse no início, parte do meu livro eu devo ao senhor, que escrevi analisando precedentes sobre a ótica da teoria do fato jurídico, o senhor chancelou. Então, para mim, isso foi fantástico. Eu agradeço muito a sua generosidade e a disponibilidade. Muito obrigado mesmo. Tantos amigos que passaram por aqui, tantos alunos, o professor Pedro Henrique esteve por aqui, tantos outros, o professor Fábio Lins também. E gostaria de agradecer ao senhor. Passo a palavra para as considerações finais, mas eu já posso, como dizem atualmente, já posso... zerei a minha vida, Uma live com o senhor, já zerei a vida. Eu agradeço a você essa oportunidade, porque eu voltei à procuradoria. Eu sou daqueles assim, eu quando tem uma coisa qualquer, eu corto o fio, para não ficar minha mão, porque eu quando saí da procuradoria, eu chorei que só a pé, na hora de sair, porque eu tinha aquilo ali dentro de mim, dentro do coração, Aí eu, para mim mesmo, eu digo, não volto mais aqui. Não volto para não atrapalhar, para não criar, para ninguém pensar que eu estou querendo estar aqui dentro, vendo o que está acontecendo, nada disso. E, na verdade, eu quando faço assim as coisas, eu rompo. Então, a minha mulher diz assim, quando eu morrer, eu digo, tchau. Tem que ser. Você não pode ficar assim. Mas eu gostei muito dessa oportunidade que você me proporcionou, de voltar aí à Procuradoria, conversar com os nossos companheiros. E estou às ordens de vocês, se vocês quiserem. É outra oportunidade, outro tema que interessa a vocês. E que eu possa servir a vocês, eu estou às ordens. Inclusive para tirar dúvida, para tudo isso, viu? Perfeito, a honra é nossa. Terei o maior prazer do mundo nisso. Eu fico muito feliz de saber disso. Agradeço também ao nosso procurador-geral, doutor Francisco Malaquias, que possibilitou os nossos encontros aqui, as nossas lives. E a satisfação é enorme. Agradeço muito ao senhor, mais uma vez, pela disponibilidade, por estar aqui. A gente sabe o quanto que é difícil separar essa 1 hora diante do dia corrido, dos afazeres, mas a gente fica muito honrado. E só me resta agradecer e agradecer a todos que passaram por aqui, os colegas procuradores, saber e dizer que a Procuradoria sempre será a sua casa, Sempre será a sua casa e as portas estão abertas e eu espero ter a oportunidade de, mais uma vez, conversar, dialogar com o senhor e registro aqui também que o senhor foi homenageado, no nosso evento do ano passado, com a medalha Ponte de Miranda, e a gente espera a oportunidade para entregar a medalha para o senhor, quando tudo isso passar, para ter a oportunidade de a gente entregar a medalha, de ouvir uma palestra sua, para a gente vai ser fantástico. E ninguém mais do que o senhor merece essa medalha Ponte de Miranda, que foi otorgada pelo governador, enfim, e a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Muito obrigado de coração, saúde para o senhor, para todo mundo, e obrigado ao Omar também por ter intermediado esse momento. Fica aqui meu agradecimento especial. Boa Obrigado. Noite. Boa noite. Boa noite e muito obrigado a vocês. Obrigado, meu amigo. Até mais.